Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Então quem fala é o Dr. Wesley Lima, faço parte da equipe da Osteopatia São Paulo e hoje é dia de live. E hoje é uma live diferente, tá? Uma live muito, mas muito bacana. Hoje nós vamos falar de mindfulness. Nós vamos falar sobre a importância da meditação, nós vamos falar sobre a importância dessa prática e como que essa prática faz diferença na vida das pessoas, né? Então o assunto de hoje é o mindfulness e para isso nada melhor que eu chamei hoje, né, o Fábio Lima. Fábio Lima ele tem um canal no YouTube super fantástico. Eu acompanho ele, tá? Eu pratico o mindfulness do canal dele. Então a gente teve uma conversa, eu vivencio isso. Então é muito importante, eu pratico isso, falo com os meus pacientes para que ele possa praticar meditação. Existe um. A meditação ela é uma ferramenta muito importante quando a gente vai utilizar com o nosso paciente, porque muitas das vezes os nossos pacientes eles estão muito, vamos dizer, simpático-tônicos, então a meditação ela ajuda muito, tá? Existem alguns tipos de meditações, hoje a gente vai falar específico do mindfulness. Aí quem que vai falar é o Fábio, eu vou aguardar o Fábio entrar aqui na live para a gente poder bater esse papo, tá? E então se vocês não acompanham ele, é legal pra caramba, você pode colocar lá Fábio Lima, ele tá no canal do YouTube. Ele faz todos os dias praticamente, ele mostra, ele coloca, né, publica lá sobre meditação, então como você pode melhorar o seu dia, como que você pode ter um dia mais equilibrado, né? Como que você pode viver de uma forma mais tranquila. Tem meditações para você deixar o seu dia equilibrado, que você esqueça aquelas coisas que já passaram, para você ressignificar. Então isso é muito bom. Ó, a Dulce falando que acompanha e mudou a vida dela, é isso mesmo, muda mesmo, porque essa prática, quando você vivencia, tá? Não que você faça somente uma vez, mas uma vez você já vai conseguir sentir o poder disso. E quando você pratica mais de uma vez e você vivencia isso, é uma coisa fantástica. Deixa eu chamar o Fábio. Para quem não conhece, pessoal, o Instagram dele tá como Meditar para Despertar. Então, se vocês não seguem ele, vai lá, segue ele lá e ele vai comentar com vocês um monte de coisa relacionado à meditação. Deixa eu chamar o Fábio aqui. Manhã, de noite. Oi, Fábio, tudo bem? Opa, tudo bom, Wesley? Boa noite a todos. Muito feliz em estar aqui para falar de um assunto que, para mim, na verdade, é minha vida, né? A meditação, o mindfulness, fazem parte da minha vida há aproximadamente 24 anos, né? Então, eu vivo, eu respiro isso, eu falo sobre isso praticamente todos os dias, né? Eu estava comentando com eles que eu já acompanho você há muito tempo lá Aham, no YouTube, então pratico, certo. Aham, acompanho diariamente as coisas que acontecem, vivencio isso, coloco para os meus pacientes, uhum, vejo como que isso muda a vida deles e aí eu fui convidar você para poder fazer essa live com a gente, para a gente uhum. poder mostrar para outras pessoas, né, para a gente poder ajudar cada vez mais as pessoas que estão precisando. E muitas Sim, das vezes esses pacientes não sabem, as pessoas, né? Eu falo muito paciente é porque eu trabalho na área da saúde, não sim, sabem o poder que isso tem e como que isso afeta a vida dela e como isso pode mudar para melhor então vai ser muito legal esse nosso bate-papo aí hoje. Então eu queria que você se apresentasse primeiro para o pessoal estar sim. te conhecendo. Sim, bom, meu nome é Fábio Lima. Eu tenho um canal no YouTube já há 5 anos, né? Tá completando esse ano. Começou um canal, não tinha um nicho específico, eu falava de várias coisas. Em primeiro lugar, eu sou terapeuta, né? Vamos lá, vou falar um pouquinho da minha formação, que às vezes as pessoas ficam curiosas para saber, né?
Primeiro, eu sou formado em educação física, depois eu fiz uma especialização em medicina tradicional chinesa, me especializei em acupunturista. Sou practitioner em programação neurolinguística, fiz alguns cursos de hipnose clínica e clássica, estudei florais de Bach e desde que eu me entendo por gente, desde que eu entrei na área da educação, eu comecei a estudar comportamento humano, né? Primeiro através da psicologia da educação e depois eu fui buscando caminhos porque eu me apaixonei, sempre fui apaixonado por comportamento humano e adoro me comunicar. Então, para mim as coisas foram se encaixando, né? E quando que a meditação entrou na minha vida, né? Com 17 anos de idade, eu tive um câncer no sistema linfático, eu tive linfoma de Hodgkin. E foi um período muito conturbado. Hoje eu tenho 42 anos, eu faço 43 anos esse ano aqui. E na época, logo depois eu fiz todo o tratamento, fiz um ano de quimioterapia, fiz as sessões de radioterapia. Em função de todo o trauma que eu vivenciei, Wesley, de estar no hospital a todo momento, fazendo biópsias, exames, o medo do tratamento não fazer efeito, né? Uhum. Eu acabei desenvolvendo uma síndrome que hoje ela é muito, muito comum, que se chama síndrome do pânico. Uhum. Mas, isso há 20 anos atrás, falava-se muito pouco aqui no Brasil, tinha pouco material de estudo, poucas pessoas, inclusive, sabiam diagnosticar a síndrome do pânico, né? Então, eu passei por uma longa peregrinação, passando de médico em médico, porque tinha acabado de me livrar de um câncer, né? De uma doença séria. Uhum. E eu tinha sintomas, mas ninguém conseguia identificar os sintomas, porque eu fazia exames, passava com os médicos e ninguém achava nada. Até que num momento de desespero, um dia eu estava na casa da minha mãe, dos meus pais, morava com eles ainda, né? Eu peguei uma revista de uma filosofia de vida que minha mãe ganhava, que se chama Seicho no Ie, uma filosofia japonesa, né? Uhum. E tinha uma revistinha que chamava Fonte, na época, hoje é Fonte de Luz, ela se chamava Acendedor na época. Hoje é uma revista bonita, grande, era uma revista bem pequenininha, sabe? E falava de uma meditação que se chama Shinsokan. E eu comecei a ler sobre aquela prática meditativa e aquilo fez muito sentido para mim, né? Porque eu vinha buscando respostas na medicina tradicional e eu não encontrava nada que pudesse me trazer um acalento ali naquele momento, né? Tudo que tinha para tratar, psicoterapia ou medicamento que eu não queria, né? Eu já tinha usado medicamento por longos anos para tratar o câncer e eu queria algo que fosse natural, algo que fosse acessível e que me trouxesse respostas diferente de todas as respostas que eu já tinha até então. E eu fui numa associação da Seicho no Ie, e lá eu aprendi a minha primeira prática meditativa que se chama Shinsokan, que é uma meditação incrível. É óbvio, ela tem caráter filosófico-religioso, porque faz parte de uma filosofia, né, de uma cultura oriental, de um outro país, e eu agradeço eles profundamente até hoje. E de lá para cá eu me apaixonei pela meditação e fui estudar. Depois de formado, né, eu prestei um concurso, entrei no estado de São... entrei como professor na rede estadual de ensino, fui trabalhar com adolescentes primeiro, depois com crianças, e aí eu prestei um concurso para a Prefeitura de São Paulo e fui trabalhar num centro educacional unificado. E aí eu trabalho com adultos e lá eu sou professor de meditação há quase 18 anos. Inclusive, amanhã eu vou assinar a minha exoneração. Depois de quase 18 anos trabalhando na prefeitura, eu estou seguindo um outro caminho agora, que é com vocês aqui na internet, né? O canal no YouTube cresceu muito, eu já estou escrevendo o meu segundo livro, o primeiro livro foi sobre síndrome do pânico. Então, eu vou cortar aqui, mas senão eu vou embora. Mas basicamente é isso, a minha história com a meditação, ela começou num momento de... não foi nem de procura por conhecimento. Para quem que me acompanha e está aqui agora, eu procurei a meditação por puro desespero. Eu não sabia mais para onde correr e de lá para cá eu tive a minha vida transformada, né? Obviamente, eu quero deixar claro aqui que a meditação ela não resolveu todos os meus problemas, né? Mas ela trouxe algo para mim que é muito mais importante do que a solução de todos os meus problemas, que é o estado de presença, né? E a gente vai falar sobre isso ao longo desse bate-papo aqui. Ah, bacana. Porque, como eu falo com os meus pacientes,
eu vou jogar aqui para a área da saúde, que Uhum. assim, muitas das vezes os pacientes eles estão, que a gente chama de hiperatividade. Então ele está Sim. muito elétrico. Então o coração, quando ele está muito, muito elétrico, ele vai dar alguns problemas, por exemplo, desfibrilar, alguma coisa do tipo. Uhum. O pulmão ele não consegue, ele tem que encher e tem que esvaziar, ele tem que encher e tem que esvaziar. A bexiga, a mesma coisa. Os rins, as mesmas coisas. E por que que nós precisamos ficar sempre pilhados? Então, muitas das vezes a gente precisa abaixar. E quando a gente consegue estar nesse estado de presença, que é quando você consegue se observar, isso abaixa muito e faz toda a diferença quando a gente está falando de uma terapia, independente se é fisioterapia, médico, se você toma alguma medicação. E para Uhum. você, Fábio, eu queria saber de você o seguinte: é, existe algumas diferenças sobre algumas meditações? Porque a gente está falando hoje aqui sobre mindfulness. Uhum. Existe outras meditações, existe outros tipos? Como que é o conceito sobre isso? Na verdade, Wesley, o mindfulness, ele é um tipo de meditação. Ele é derivado da meditação, né? Muitas pessoas podem não saber disso, mas tem um senhor, ele está vivo ainda até hoje, ele chama John Kabat-Zinn. Ele é médico emérito, ele é muito bem conceituado na Universidade de Massachusetts hoje, né? No Instituto de Medicina. Então, no finalzinho, se eu não me engano, no finalzinho da década de 70 para a década de 80, ele era praticante de Zen budismo. E uma das práticas do Zen budismo é o zazen, é a meditação. E ele achou que ele poderia levar os benefícios dessa prática para a clínica em que ele trabalhava na Universidade de Massachusetts. Só que quando ele pensava em fazer isso, tinha um obstáculo, que era o caráter filosófico e religioso da prática, né? Então ele acreditava que muitas pessoas não iriam praticar porque não tinham afinidade com aquela cultura, com aquela religião, com aquela filosofia. Qual foi a grande sacada dele? Ele falou: eu posso fazer com que essa prática seja apresentada para essas pessoas, mas que a gente retire dela o caráter filosófico e religioso. Então eu apresento para essas pessoas uma prática extremamente eficiente e que seja laica, que qualquer pessoa de qualquer religião possa praticar. E aí ele dá o Bacana. nome de mindfulness para essa prática, né? Então já é algo que ele experienciava como pessoa, como ser humano, e ele teve esse insight maravilhoso de levar para a clínica médica e, curiosamente, para ajudar pessoas que sofriam com dores, né? Uhum. Então, ele já sabia dos benefícios e ele sabia que se ele levasse para aquela clínica, as pessoas poderiam se beneficiar demais. Então, é assim que nasce o mindfulness, né? Então, ele hoje, o John Kabat-Zinn, a gente tem um outro também, eu vou ver se eu lembro o nome dele aqui, eles trabalham juntos, o Daniel Goleman. Eles trabalham juntos, se eu não me engano, eles têm um livro muito bacana que eles lançaram há um tempo atrás, falando inclusive de novas descobertas científicas do mindfulness, né? De como o mindfulness atua no nosso sistema nervoso e Uhum. de que maneira ele altera o funcionamento do nosso organismo, a nossa biologia, a nossa fisiologia, né? Mas você me perguntou de diferenças. Existem inúmeros tipos de meditação. Existem inúmeros, né? Então a gente tem o Zen budismo, a gente tem meditação cristã, existem outras linhas de budismo que também têm a meditação como prática. A gente tem a meditação transcendental, que utiliza mantras, que tem como base você transcender os seus cinco sentidos, né? Então a gente poderia falar aqui de muitos, Bacana. mas todos eles convergem em algum momento, né? Algumas técnicas específicas, por exemplo, de você direcionar a atenção para a sua respiração, de você perceber que você pode ir além do seu pensamento, ir além Uhum. daquilo que você está sentindo no teu corpo. Então, existem várias linhas, ligadas ou não a filosofias, ligadas ou não à religião, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas Fábio, existe alguma prática que não tenha vínculo com nenhuma religião? Hoje a gente fala do mindfulness, que é a prática, inclusive, eu fiz uma live o mês passado, né? E com o Dr. Munir Jacó aqui, e a gente estava falando justamente sobre isso, né? Existem mais de 4.000 estudos hoje falando sobre mindfulness.
E a ciência não para de demonstrar os benefícios que essa prática pode trazer para a nossa vida, né? Então, existe sim, Wesley, existem muitas práticas meditativas. Ah, bacana. É porque, assim, para nós que trabalhamos na área da saúde, Uhum, já no Einstein, por exemplo, já é usado para pacientes com dor crônica, a sim, meditação, para que possa diminuir essas intensidades das dores. E hoje a sim. gente consegue, por isso que eu trago isso para a clínica. Então, os Uhum, pacientes, eles têm ótimos resultados, né? E uhum, uma coisa que é muito bacana é que, assim, todo mundo pensa que está perto de mim, quando eu falo todo mundo, assim, as pessoas mais próximas de mim, assim, que meditação é uma uhum, coisa muito chata, meditação é uma coisa que eu vou ter que ficar muito tempo. uhum, E aí eu até falo com eles, caras, tem que. Vou te passar o canal de uma pessoa, do Fábio, vocês vão lá acompanhar. uhum, Você fica lá 10, 15 minutinhos, isso não vai mudar nada no seu dia, no sentido uhum. assim, que você está perdendo tempo, e sim Exato, que você vai ganhar tempo. Que às vezes é os únicos momentos que a gente tem com a gente mesmo. exatamente. E, e o que que põe na, como você está escrevendo o livro, essas coisas, o que que vem e como que é o seu projeto de você, que todo dia tem uma meditação nova. Eu venho Sim. acompanhando lá você. Às vezes, Uhum, acorde bem, tire, viva de um jeito diferente, por exemplo. uhum. E o que que leva você a fazer, tipo, cada dia uma meditação diferente? Isso tem algum público que você está atingindo? Tem alguém que você fala, putz, meu, preciso ajudar essas pessoas aqui que eu acho que elas vão precisar nesse momento? Como que é que funciona isso? Na verdade, Wesley, todas as pessoas deveriam meditar, né? Esse é uma bandeira que eu carrego. Todas as pessoas precisariam de pelo menos alguns minutos na sua própria companhia, como você falou, né? E às vezes esse minuto vai se dar através de uma prática de meditação, né? Então as pessoas me perguntam, Fábio, para onde que a meditação vai me levar? Vai te levar para o único lugar que você sempre deveria ir quando você realmente precisa descobrir ou conhecer algo, na direção de você mesmo, né? Perdão, Uhum, tem um aqui, me perdoa. E na verdade a meditação ela é um caminho, né? Ela te leva ao encontro de você mesmo. E muita gente, como você falou, acha que meditar é perder tempo. Na verdade, meditar é ganhar vida, né? É uhum, estar na presença da pessoa mais importante do mundo, que é você mesmo. E muitas pessoas fazem isso justamente nesses 5 minutinhos da prática, nesses 10 minutinhos da prática. Existem muitas pessoas que me acompanham e que praticam a meditação às 5h45 da manhã, quando eu posto, ou às 19 horas. Hoje vai entrar uma meditação às 21, porque é uma meditação para auxiliar pessoas que têm insônia e que sofrem de estresse crônico, né? Então, eu como uhum, terapeuta, eu atendi por mais de 12 anos, como acupunturista e hipnólogo num consultório. Então, vendo, analisando, né, o comportamento e os vários motivos que levam as pessoas a desenvolverem doenças emocionais, foi nisso que eu me baseei para estruturar essas meditações cada dia com um tema diferente. Mas quando eu penso no tema, eu também penso em trazer pequenas nuances, pequenas diferenças entre uma meditação e outra, para aos poucos trazer conhecimentos diferentes para essas pessoas também, né? A gente vai começar uhum. um novo momento no jornal, no canal, que vai ter dia que a gente vai ter 3 vídeos. Então eu vou ter uma meditação de manhã, na hora do almoço eu vou ter um vídeo informativo, que eu pretendo fazer um vídeo de até 1 minuto, 1 minuto e meio, trazendo informações sobre a meditação para enriquecer a prática e para que essas pessoas também sejam educadas através desse conteúdo, né? Para que elas Uhum. conheçam um pouquinho sobre fisiologia, sobre sistema nervoso, sobre hipertensão, perdão, sobre pressão arterial, sobre como o organismo dela funciona. Mas eu quero trazer isso bem mastigadinho para que ela tenha informação e que essa informação complemente as práticas dela, tanto da manhã quanto da noite no canal. Então eu penso sempre da seguinte maneira: se eu estivesse consumindo a meditação de alguém, o que eu gostaria de receber dessas meditações? Essa é a pergunta que eu sempre me faço. E aí eu vou variando também, modificando músicas,
colocando sons diferentes, porque os nossos gostos são muito diferentes, são muito ecléticos, né? Então, a ideia é que a gente possa agradar um pouquinho um público mais específico, mas ao mesmo tempo colocar todo mundo dentro desse balaio, para que as pessoas possam se beneficiar da prática sem se sentir excluídas disso, né? O que é um grande desafio, porque hoje eu tenho um público de mais de 220 mil pessoas no canal, né? É óbvio que as pessoas não consomem essa meditação imediatamente, mas a longo prazo, ao longo das semanas, elas vão escolhendo as meditações, às vezes pelo tema, às vezes pela capa que agrada mais elas, né? Mas geralmente é pelo tema. Existem alguns temas que são preferidos desse público. E aí, o meu feedback são os comentários que essas pessoas deixam para mim, né? E isso é uma coisa que não tem preço, porque você vê a efetividade não do meu trabalho, mas do próprio empenho da pessoa em reservar alguns momentos do dia dela para se cuidar, né? Para autoobservação, para expandir a sua consciência, para obter conhecimento e o mais importante de tudo, que é depois compartilhar isso com outras pessoas, nem que seja só o próprio bem-estar, o próprio estado de espírito, né? Eu sou um cara que tem uma utopia, eu acredito que um mundo repleto de mentes meditativas com certeza vai ser um mundo mais amoroso, um mundo mais pacífico, menos violento, né? Então, essa é a minha utopia, divulgar a meditação para o maior número possível de pessoas, para que isso se expanda, se multiplique e a gente crie uma grande corrente do bem. Ah, mas isso aí com certeza, se for a Osteopatia São Paulo, ela já faz isso, já Uhum, com vocês aí. Então, os nossos uhum, pacientes, eles recebem algumas meditações, né? uhum. Dependendo do que ele tem, né? Então, a gente já divulga esse trabalho seu. Ah, muito Aqui eu obrigado, Wesley, de coração. acho muito bacana porque como eu falo com os meus pacientes, eu só faço o que eu vivencio. Então, assim, eu sou Eu também. osteopata, sou Uhum, fisioterapeuta, uhum, eu pratico, eu uhum, vivencio isso, eu uhum, trato com isso, eu uhum. me trato com isso, e aí eu Uhum. consigo sentir o que Exato. realmente isso mudou. E aí, então, Uhum. se mudou para mim, acredito eu que isso também pode ajudar mudar uma outra pessoa. Com Até certeza. porque, assim, o cérebro, a gente trabalha, às vezes eu venho fazendo umas lives com a nova medicina germânica, é assim, o Uhum. cérebro, ele não sabe quantos anos você tem, Exato. entendeu? Se você falar para ele assim, olha, deixa eu fechar o olho e eu tô num lugar maravilhoso que eu já tive uma vez, ele vai entender que você está naquele lugar ali. Exatamente. Ele não sabe distinguir o que é real e o que não é, né? Ele Então, diz sim para que tudo. maravilha. Olha que maravilha você está num ambiente que você se sente seguro, com uma pessoa que você consegue ouvir e ela consegue te conduzir para um estado que às vezes você não se encontra, Uhum. e o que isso vai diferenciar no seu dia. Isso é Exato. muito legal. É incrível. De verdade é incrível, né? Eu vejo, eu tinha o contato direto com os meus alunos, né, por mais de 16 anos, e com essa história da pandemia a gente teve que se afastar, né? Eu passei a trabalhar de teletrabalho, mas as meditações que eu posto no canal eu mando para eles por WhatsApp, né, para que eles continuem praticando em casa. E é incrível, né, a mudança de vida que essas pessoas têm, né, problemas crônicos de saúde como asma, enxaqueca, problemas de insônia, que é muito comum, né, as pessoas melhorarem através das práticas meditativas, a própria síndrome do pânico, quadros generalizados de ansiedade, de depressão, transtornos, Uhum. né, de humor significativos, você acompanhar a mudança e se vocês derem uma olhadinha lá no canal, o relato das pessoas é incrível, né? É incrível. E as pessoas me perguntam, Fábio, quais são os benefícios? Geralmente eu digo o seguinte: pratique, vivencie a meditação, porque a gente poderia passar dias aqui tentando definir o que é a meditação. Mas mais Uhum. importante do que definir, essa questão de definição é só um detalhe. Mais importante do que a gente definir cientificamente ou não é a vivência, é a experiência. É isso que, na verdade, no final das contas, conta. Né? É isso que vale a pena, como você disse. É importante que a gente fale sobre aquilo que a gente vivenciou, até para que as pessoas te deem credibilidade também e vejam verdade no Uhum. que você está falando. Né? Porque, infelizmente, Wesley,
a meditação, nesse momento, você deve ver na internet isso, né? Ela virou um produto, como qualquer coisa Uhum. no mundo capitalista hoje, né? A grande questão é que muita gente hoje trata isso com uma certa superficialidade, né? E algumas pessoas não dominam aquilo que elas divulgam. Isso me preocupa bastante, porque quem não conhece e começa a praticar e começa a pesquisar, coloca todo mundo no mesmo pacote. Então dá a impressão que a gente tem os mesmos interesses, né? Que nós Uhum. dividimos as mesmas opiniões e não é verdade, né? Como tudo, e aqui eu não estou criticando alguém especificamente não, tá bom? Mas como em tudo na vida, existem profissionais e profissionais. Existem Claro, pessoas que nem perfeito. são profissionais nisso, mas que têm muito conhecimento, têm muita propriedade e ensinam isso, transmitem esse conhecimento para outras pessoas com maestria, né? Uhum. Mas a grande questão a meditação é uma grande ferramenta de transformação pessoal, né? E de grande impacto social também. Isso é uma coisa que se fala pouco, né? Porque quando nós estamos bem, nós diminuímos o consumo de remédio, nós temos um impacto positivo na nossa casa, no trabalho, nas relações sociais, com o Uhum. nosso lazer, em todas as áreas da nossa vida, né? E quando a gente consegue compartilhar e as pessoas utilizam isso para elas, elas também começam, como eu disse aqui da corrente do bem, né? Elas começam a impactar outras pessoas e isso vira uma bolha gigante, né? Então a Uhum. gente diminui o consumo de remédio, a gente diminuir também o gasto de remédio que o Estado tem, que o município tem, que o país tem, né? A gente diminui as nossas idas às clínicas médicas, às clínicas psicológicas, psiquiátricas, e aqui não estou Uhum. desmerecendo ninguém, muito pelo contrário, né? Procurem profissionais quando achar que é necessário. Mas assim, os benefícios são muitos, e a gente pode colher muitos deles e se beneficiar grandemente disso. Para mim, eu sempre falo assim, olha, o paciente, ele tem que ter autonomia, entendeu? Exato. Então, assim, se ele tem autonomia, ele chega lá no consultório, ó, você pode seguir isso, é isso aqui que tá errado com você, isso aqui você Uhum. pode fazer sozinho, isso aqui eu consigo te ajudar, mas eu vou te ajudar até onde você precisa. Você não vai ficar Exato. dependente de mim. De mim. Então eu estou aqui para poder te auxiliar, para poder ser Uhum. um apoio neste momento que você vive. Só que você Uhum. tem que ter autonomia para isso. Então a gente pratica muito isso na clínica. Então por isso que o paciente, eu gosto dessas práticas meditativas e tal, principalmente para os meus pacientes, por quê? Para que ele possa entender ele. Uma vez que ele consegue entender o que está acontecendo com ele tem autonomia da vida dele para poder fazer as mudanças. E é Aham. isso que eu acho, é isso que, na minha opinião, é o mais importante. É Com quando o certeza. paciente consegue tomar rédeas da própria vida Uhum. e não ficar, não só dependendo de medicação e de profissionais da saúde, mas que ele procure no momento que ele precise. Com E não fique certeza. dependente, sabe? Tipo, se eu não for lá, eu não melhoro. Eu não Não, melhoro, exato. não pode ser assim, né? Quando a gente faz isso, a gente substitui, entre aspas, né, uma dependência por outra. Você tira a dependência medicamentosa e cria uma dependência psicológica, né, da presença constante do profissional. Sim. Então isso aí é uma coisa que eu vejo e sinto, né, que a meditação, o mindfulness, ele consegue, para as pessoas que querem essa autonomia, poder Uhum. entender o que está acontecendo com ela, para Sim, poder ser uma pessoa melhor. Porque quando ela entende o que está acontecendo com ela, e ela melhora ela, aí uhum. você consegue, de uma questão até vibracional, você radiar diferente, que aí você consegue contagiar outras pessoas porque você está bem, né? Não tenha dúvida disso. É aquilo que a gente acabei de falar aqui da corrente, né? Você, mesmo que você não divulgue isso para outras pessoas, as pessoas vão perceber o impacto através do seu comportamento, né? Então não importa como isso vai chegar para as pessoas, porque chega, né? Se você está sentindo, principalmente as pessoas que estão na mesma casa, nos mesmos ambientes que você, elas têm um impacto direto da sua energia mesmo, né? Da sua Uhum. disposição, da sua capacidade de lidar com os acontecimentos, de se relacionar com elas também, né?
Isso é visível. Pessoal, se vocês, no decorrer da live, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o mindfulness, sobre as questões meditativas, por favor, deixa aí, que aí no decorrer da live o Fábio vai explicando Uhum. e a gente consegue deixar essa live mais interativa. E tudo que vocês precisarem aí, a gente vai conseguir, o Fábio vai conseguir responder aí para vocês. Uma coisa que eu queria te perguntar, Fábio, Sim. tem diferença quando você fala assim, olha, agora deite, ou sente, ou fique com a perna cruzada, dependendo Uhum. da meditação que você está falando. Tem alguma diferença naquele posicionamento mediante aquela meditação em específico? Wesley, o ideal é que a gente pratique a meditação sempre quando a gente está disposto, nunca cansado, nunca perto da hora de dormir, ou logo depois que acordou, né? O ideal é que a gente acorde, faça alguma coisa e depois vá para a prática meditativa para você estar desperto. O ideal, né, é que a gente pratique a meditação sentado. Isso Uhum. facilita a nossa respiração, o trabalho do diafragma, né, inclusive dos pulmões. A gente facilita a nossa circulação sanguínea e a gente também facilita a distribuição na medicina chinesa, a gente chama de Qi, né? Outras pessoas chamam de prana, mas a gente faz Uhum. com que a nossa energia vital, a gente teria que ter bastante tempo para falar sobre isso, mas essa posição sentado, ela facilita todo o processo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela viveu um tempo na Índia, né? E aí a gente estava falando sobre meditação e a gente perguntou por que que lá eles sentavam com as pernas cruzadas no chão. E a resposta que ele me deu foi simples e surpreendente. Você acha, geralmente a gente acha que aquilo tem um motivo muito específico para a prática meditativa. E o motivo específico que tem é que lá é muito quente e que o chão é fresco. Então, para eles, sentar no chão e sentir o frescor do piso facilita a prática. Então, olha só, Ah, muitas vezes a gente acha, né, que tem algo ali de místico, algo muito específico relacionado à postura, e eles se sentam no chão porque o chão é fresco e porque lá o clima é quente. Olha, eu nunca tinha ouvido isso, né? E sempre procurando respostas também. Mas, no final das contas, eu digo hoje, depois de 24, 23 anos praticando meditação, a postura física é o que menos importa. O importante é a postura mental, é a sua disposição em vivenciar. Geralmente, uhum. nas minhas práticas, eu estimulo as pessoas a praticarem sentadas. Mas eu, como terapeuta também, como profissional da área da saúde, acho que mais da metade dos meus pacientes não conseguiam praticar meditação sentado. E aí, um dia, uma paciente falou para mim, ela falou, Fábio, eu pratico deitado e para mim é maravilhoso. E aí eu disse para ela, se para você é maravilhoso, está tudo bem, continue praticando deitada, né? Claro que quando nós deitamos, a gente entra num estado de relaxamento físico muito maior do que quando eu estou sentado. Porque sentado eu Uhum. tenho que manter a minha coluna reta, né? A gente indica as pessoas utilizarem um mudra, que é uma postura para as mãos ou não. Então, quando a gente está sentado, é mais fácil a gente se manter acordado. E isso facilita a prática. Tem algumas meditações no canal que eu faço especificamente para quem tem dificuldade para relaxar e para dormir. E aí sim, a indicação é que a pessoa vai ter ali uma prática de 20, 25 minutos, e depois eu tenho afirmações, né, que é um áudio mais longo, que vai ajudar a pessoa a continuar relaxando, mesmo depois da prática meditativa. Algumas pessoas têm um certo preconceito com essas práticas para dormir, e se a gente for levar ao pé da letra, a meditação realmente ela não é para dormir, porém, para quem precisa, é um santo remédio. Porque quando a pessoa Uhum. começa a praticar, ela vai estimular a epífise, né, que é a glândula pineal, a produzir melatonina, que é o neurohormônio responsável pelos nossos momentos de sono e de vigília, de estar acordado ou de estar dormindo. Então, para essas pessoas, os benefícios são incríveis. Então, eu até um tempo atrás, até alguns anos atrás, eu ainda tinha um certo preconceito, mas eu fui deixando de lado, porque eu fui percebendo que as pessoas se beneficiam disso. E por que não fazer a meditação deitada se ela não pode permanecer sentada? E se deitado tem trazido tantos bons resultados, por que a gente Uhum. se apegar ao que é tradicional, né? E não se tornar mais flexível para auxiliar outras pessoas que também precisam?
Então, eu sou da seguinte opinião. Eu não acho que a gente tem que se adaptar à prática. Eu acho que a prática tem que ser adaptada para as minhas necessidades, né? Principalmente Uhum. num mundo que a gente hoje fala e deve falar cada vez mais sobre inclusão, né? Eu acredito piamente que a gente deve adaptar as práticas para que as pessoas tenham acesso e não para que a gente as exclua disso, né? Várias pessoas que me procuraram na prefeitura faziam uma aula e não voltavam mais, né? Porque eu não tinha sensibilidade de perceber que aquela pessoa não podia ficar 20, 30 minutos com a coluna reta, ou mesmo sentada Uhum. numa cadeira, né? Então, é claro que a gente vai aprendendo, e é muito bom que a gente aprenda também com os nossos erros, né? E também se coloque no lugar do outro. Eu posso ficar sentado, mas grande parte das pessoas hoje não pode. E isso tem que ser respeitado também, né? Eu não vou, Claro. não vou impedir uma pessoa que é hipertensa de comer macarrão. Eu tiro o sal do macarrão, mas dou um macarrão para ela comer, não Uhum. é verdade? Não tiro dela a experiência. A gente tira da experiência aquilo que está fazendo mal, que prejudica ela. Mas não tirar a experiência em si, né? Então, É, mas o ideal da prática é que a gente faça sentado. Se não for possível, pode se deitar para praticar sim. isso é legal porque assim, é como levando aqui para os meus pacientes, eles me perguntam assim, doutor, qual que é o melhor travesseiro para dormir? Aí eu falo Uhum. para eles assim, o travesseiro que você se adapta melhor. Por É quê? isso aí. Porque se você tiver um pescoço reto e você for ter o travesseiro da NASA, às vezes ele pode ser bom para você. Só que Uhum. se você tiver o pescoço reto e trabalhar e colocar um travesseiro de latex, você vai fazer assim com o seu pescoço. Então isso pode te prejudicar. Então como Uhum. que eu vou falar para a pessoa qual que é o melhor travesseiro? Então eu Uhum. trago isso como você acabou de falar. Você precisa dormir, você precisa Uhum. meditar. Uhum. Então como que você vai fazer isso? Faça da melhor maneira que você consegue. Porque tem Exato. pacientes que têm, por exemplo, imagina, um cadeirante, paciente Exato. com muleta, né? Exato. Paciente com deficiência visual e não Uhum. consegue ter uma postura porque às vezes ele vai achar, ele vai ter que mudar a biomecânica dele para que ele possa Uhum. sobreviver. Como que Uhum. você fala para uma pessoa dessa que se ela não ficar sentada, ela não está tendo os A benefícios, experiência, os benefícios, é verdade. Então a gente né? limita o que não deveria limitar em momento algum, né? Então, isso faz toda a diferença quando a gente consegue incluir e fazer com que a pessoa vivencie e experiencie Uhum. essas práticas meditativas, né? Porque Uhum. se a gente está querendo que a pessoa fique bem e que elas se conheça, que às vezes Uhum. muitos dos se passaram anos da vida, a pessoa nunca parou para pensar e falar assim, cara, quem sou eu, né? O que que eu Uhum. quero? O que que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Uhum. Né? Exato. Se eu morrer hoje, o O que 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 eu eu fiz da deixei minha vida? aqui? O que que eu deixei aqui para a humanidade? O que que eu Uhum. vai dar seguimento nisso aí, né? Então a Uhum. gente precisa fazer mais para os outros. Então é Uhum. legal quando a gente se encontra aí, é fantástico. Foi legal essa diferença, eu não sabia também quando você falou o negócio da Índia, que era porque era fresco. Eu pensei que era por causa dos Aí chakras, assim, por causa de alguma se a coisa. gente, se a gente aprofundar, a gente vai encontrar outras razões relacionadas à Sim. postura, né? A própria fluidez da energia que sobe e que desce pelos meridianos, né? Uhum. Ou na medicina indiana, como eles falam que são os nadis, né? Que é a mesma coisa que são os meridianos de energia, existem outras coisas por trás. No canal, como eu falo muito sobre uma prática laica em que a gente não fala sobre aspectos religiosos ou filosóficos, de vez em quando eu trago alguma coisa para dar uma pimentada na prática, né? Ou até para a pessoa ter a curiosidade de depois pesquisar, como você falou, Uhum. para que as pessoas andem também por conta própria e busquem conhecimento. Isso é muito importante. Sim. E isso vai enriquecer também e vai começar a fazer sentido. Poxa vida, eu fico nessa posição porque tem um sentido, né? Mas tem sim outras questões por trás da postura, tá bom? Mas eu, particularmente, assim como amigos e outras pessoas que meditam, que são instrutores, professores, obviamente a gente pensa muito mais no ser humano do que propriamente na tradição das práticas. É claro que se você, por exemplo, for praticar
for participar de um retiro zen budista, eles vão levar ao pé da letra porque faz parte da cultura, existe uma hierarquia de conhecimento, de Uhum. transmissão do conhecimento, né? Então, eu acho que assim, cada coisa no seu lugar, né? Se Não, você vai para um legal. retiro, provavelmente você não é um iniciante, você não é uma pessoa que tem pouco conhecimento. Até porque um retiro de meditação é como se a gente levasse um corredor para uma maratona, né? Para você participar de uma maratona, você tem que ser um atleta preparado. Quem vai participar de um Sim. retiro de meditação, o ideal é que tenha pelo menos um pouco de conhecimento, porque senão as práticas serão exaustivas, a pessoa vai ter uma experiência péssima com as meditações, com as práticas, então algo que poderia ajudar para ela vai ser um desprazer total, né? É, mas existem sim algumas diferenças aí, quando a gente fala a respeito das posturas, tá bom? Não, legal, legal, bacana. É porque normalmente a gente vê as figuras, né? Pessoa Sim. com a perna cruzada, dependendo do jeito que tá. Então, isso aí já você já esclareceu bem que é relacionado a alguma filosofia, né? Uhum. Relação e também alguma prática religiosa, que é bem legal. Às vezes eu escuto muito, Uhum. o meu pai, ele vê esqueci o nome do rapaz que começa a falar, ele é lá da Índia também. Então ele tem um negócio um canal no YouTube, um senhorzinho da barba branca. Sadhguru. Isso, ele mesmo. Aí de Uhum. vez em quando ele conta algumas coisas que é bacana fazer sentido na hora que às vezes você nunca pensou nisso, né? Você Uhum. fala, cara, por que que isso faz sentido? Exato. Então, e uma coisa que o pessoal está comentando aqui é da sua voz. Da minha Você tem uma voz, voz calma quando você está lá é. falando, Uhum. tranquilo, né? Isso Uhum. aí também facilita para, principalmente que você faz algumas meditações específicas, né, para a pessoa dormir, síndrome do Sim. pânico. Então, você ter uma voz calma, isso também potencializa, né? Favorece que essa Uhum. pessoa consiga chegar no objetivo dela, não é? Sim, com certeza. Quando eu comecei o canal, né, eu não tinha muita experiência com equipamento de gravação, com tonalidade de voz, né? Claro que 5 anos aí trabalhando, fazendo isso, a gente vai aprimorando, mas o tom da voz faz toda a diferença, né? E hoje, apesar das dificuldades que eu tenho para gravar, porque eu moro num local que é fechado e tem casas do lado, então eu tenho que escolher os horários que eu vou gravar para não ter interferência de barulho de vizinho, né? Então muitas Uhum. vezes eu estou gravando e tem muito barulho, eu tenho que fazer pequenas pausas para continuar gravando. Mas na maior parte das vezes, quando eu não tenho a interferência externa, eu entro praticamente em estado meditativo quando eu estou gravando, né? E eu acho que por isso Uhum. que minha voz também acaba ficando um pouco mais suave. A dinâmica é diferente desse bate-papo, até porque se eu for falar daquele jeito aqui, inclusive você vai acabar cochilando aí. Então, a nossa dinâmica aqui tem que ser diferente. Mas eu tenho todo um cuidado, assim, quando eu vou gravar, aquilo que eu falei para você. Eu quero que as pessoas tenham a experiência que eu gostaria de ter, né? De me sentir acolhido, de me sentir respeitado, né? De que essa pessoa que conduza também, de repente, respeite a minha crença religiosa, não misture Uhum. coisas que de repente eu não gostaria de ouvir. E é claro que tudo isso eu fui aprendendo ao longo dos anos, ouvindo as críticas, colocando em prática, né? E tentando melhorar o tempo todo. E eu sei que tem muito ainda para melhorar, mas o meu ponto inicial para preparar essas meditações é sempre me colocar no lugar da pessoa, né? E pensar o que eu gostaria de receber, quais imagens eu gostaria de ver no início da meditação, né? Qual é o tipo de música que eu gostaria de ouvir, como que eu gostaria de ser conduzido, né? Então isso é muito importante. E uma coisa que eu queria te perguntar, Uhum. tem um objetivo em específico quando você, em algumas meditações, você deixa os 5 minutos só a música para a pessoa não sei se é A auto se pessoa, conhecer ou observar o que ela está acontecendo com ela? você deu a resposta no nosso bate-papo, que é deixar a pessoa caminhar por conta própria, né? Então, mesmo que algum dia ela não tenha o Fábio Lima para guiar ela, pode ser que esses 5 minutos que ela permaneça em silêncio sozinha seja suficiente para estimular ela a praticar sem precisar me ouvir no YouTube, Uhum. né?
Porque o ideal, claro que as meditações guiadas, elas facilitam muito o processo. Principalmente para quem vive uma vida agitada, chega em casa acelerado, né? E aí, se você não tem ninguém para te conduzir, fica tudo muito solto, a quantidade de pensamentos é muito grande. Para nossa mente é prazeroso se alimentar dos pensamentos que são construídos e se dissolvem a todo momento, né? Então, a meditação guiada, ela facilita esse processo, mas no final eu deixo só uma música ali que seja agradável e que ela finalmente tenha esse encontro com ela mesma, para ela perceber o quanto pode ser prazeroso estar na companhia dela e ter essa percepção não só dela, mas do ambiente e da própria relação que ela cria com o ambiente, que ela cria com os pensamentos dela, a percepção das emoções, a sensação de dores, desconfortos, ou na maior parte das vezes as sensações de prazer que a meditação propicia, né? Mas é para isso, para que a pessoa caminhe sozinha. Na verdade, para possibilitar essa autonomia na prática da pessoa, né? Não, bacana. E uma outra pergunta. Uhum. As pessoas pensam que meditar, você tem que estar com a cabeça vazia. Uau, essa pergunta é ótima. E aí eu queria que você me respondesse sobre isso. Geralmente, quando eu vou responder essa pergunta, eu digo o seguinte para a pessoa: para você continuar vivo agora, o seu coração pode parar de trabalhar? Não pode. Não é verdade? Os seus rins não podem parar. Por que a mente tem que parar para que você fique bem? A mente não tem que parar. E a maior loucura que a gente pode fazer é tentar parar ela. Quanto mais você tentar controlar, pior fica. A gente diz que a mente é um cavalo indomável. O que a gente consegue é laçar ela e mostrar para ela a direção para ela caminhar com a energia que ela tem. E aí a gente vai mostrando o caminho para que ela siga. Mas tentar segurar ela é a coisa mais insana que a gente pode tentar fazer. Porque a natureza da mente é o pensar. O que a gente tem que perceber, o que a gente tem que não, né? O que a gente percebe com as práticas meditativas é que nós somos o ser que está por trás dos pensamentos, que está por trás das emoções, né? E que a própria mente é um produto daquilo que nós somos, e não o processo final, né? Nós não somos a nossa mente, nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos as nossas emoções, muito menos esse corpo. A gente utiliza tudo isso como ferramenta de manifestação nesse plano, que é um plano material, tridimensional, né? De altura, largura e profundidade. A gente precisa de um equipamento para estar aqui. Mas, com as práticas meditativas, a gente vai percebendo que uma simples meditação é algo extremamente profundo, que pode te levar para uma percepção tão diferente da realidade que em alguns momentos você se questiona por que você viveu tão distante daquilo durante tanto tempo, sendo que aquilo sempre esteve disponível para você. E aí a resposta para isso é que geralmente a gente está procurando as respostas para os nossos questionamentos fora de nós. E como eu escrevi no meu livro, é uma coisa que eu acredito demais, tudo que vem de fora para nós, e não aqui no sentido pejorativo, né? Tudo que vem de fora são muletas, elas nos ajudam a caminhar, né? Como você falou da pessoa ter autonomia, então o tratamento com você é uma ajuda, as práticas meditativas comigo é uma ajuda, são ferramentas, mas no final das contas, quem vai ter que caminhar é o próprio indivíduo. Né? E se em algum momento o Wesley não está mais, se em algum momento não tem mais uma prática do Fábio, como que essas pessoas ficam? Né? Então, a meditação, na verdade, ela é algo extremamente profundo, né? A gente está tratando aqui a meditação e o mindfulness, assim, na superficialidade, mas priorizando aqui a questão dos benefícios, para que as pessoas pratiquem, né? E a longo prazo, e aí eu digo a longo prazo mesmo, porque no início a meditação pode ser desconfortável, mas depois de um certo tempo, a gente percebe que meditação não é só estar em silêncio. E aí, voltando para a sua pergunta, para a gente fechar, meditar não é parar de pensar. Meditar não é se concentrar. Meditação é o contrário de qualquer fazer. Então as pessoas me perguntam: Fábio, qual que é a sua definição de meditação? A minha definição de meditação é que a meditação é o resultado puro da não ação. Quando eu paro de agir, quando eu deixo de querer resultados, quando eu deixo de
conquistar metas, quando eu abandono as minhas expectativas, quando eu abandono o passado e futuro e eu consigo estar presente, eu começo a entrar nesse estado meditativo. Tem um filósofo da década de 80, ele chama Osho, ele é bem conhecido. Tem uma definição de meditação dele que eu acho incrível, eu falo isso em todos os encontros. Ele diz o seguinte, que a mente termina onde a meditação começa. Então, onde todo o trabalho mental, toda a racionalização, todo esforço que a gente faz racionalizando, quando ele diminui, o nosso estado meditativo aflora. Então, quanto mais racional eu estou, menos estado meditativo eu vivo. Quanto menos racional e mais sensível eu me torno, mais meditativo eu estou. Ou seja, se a gente pudesse traduzir isso de uma maneira mais simples, a meditação está muito mais relacionada a sentir o todo, a fazer uma leitura através da nossa sensibilidade do todo, de nós e do ambiente, do que o racionalizar. Quanto mais eu racionalizo, mais distante eu estou do estado meditativo. Quanto menos racionalização, mais presença e meditação eu tenho na minha vida. Perfeito. Até porque que quando você está meditando, né, você não está julgando, né? Você só está Exato. sentindo. E Você quando sabe que você a gente... sente, você não julga. Exato. A gente tem um problema com a palavra meditar, porque se a gente fosse pegar a palavra dhyana, que vem... E eu acho que... Você está me ouvindo, Wesley? Tô. Tá Tá, dando é uma que deu uma travadinha, travada. mas tô te ouvindo aqui. Voltou. Então tá bom, desculpa. Então, quando a gente traz essa palavra aqui para o Brasil, né, para o Ocidente, a gente utiliza essa palavra meditar. Mas o meditar, ele é um verbo de ação. E a meditação é um estado de não ação. Isso significa que a palavra meditar, ela não se encaixaria muito a essa vivência. Tanto que eu nem gosto de chamar de prática. Eu falo de prática para ficar de uma forma mais simples e popular, né, para as pessoas entenderem que é o momento de experienciar aquilo. Mas a meditação seria mais ou menos algo como uma contemplação, né, sem interferência. Eu olho, observo, sinto, absorvo aquilo, devolvo a minha percepção para o ambiente, sem querer mudar nada do que acontece, sem julgar, sem criticar, sem comparar. E quando eu faço isso, para minha mente no início é um paradoxo, porque a minha mente vai me questionar: como você pode me apresentar esse estado de vazio que eu não conheço? Como você ousa fazer isso? E aí a nossa mente vira aquele cavalo doido, desembestado, que não pode ser controlado. E aí você diz para a tua mente: não, olha só, você não conhece, mas tem esse caminho aqui, usa toda essa energia que você tem e siga só por esse caminho. Não fica pulando que nem macaquinho pulando de galho em galho, né? Pulando de pensamento em pensamento. Vamos permanecer aqui, ó, atento só ao meu fluxo respiratório. Agora, eu quero te conduzir para você perceber só os sons do ambiente. E aí, essa mente que era arredia no começo, ela vai se acalmando, porque ela vai percebendo que é possível experienciar a realidade sem ficar questionando, sem ficar julgando se está quente, se está frio, se está desconfortável, se não está. Ela simplesmente aceita a realidade como ela é. E aí por isso que a gente tem tanto bem-estar, porque eu não brigo mais com o que é. Eu simplesmente, é como se eu estivesse fluindo por uma onda. A onda me carrega e eu vou com ela para onde for. Eu vou usar um termo chulo aqui, né? Mas pensa assim, você está no inferno, filho? Abraça o capeta. O cara conhece tudo que tem lá, então flui com ele para você poder aproveitar a onda. Se você está na meditação e está desconfortável, observa esse desconforto. O que ele tem para te ensinar de bom? Né? O que esse desconforto vai te mostrar? Nossa, Fábio, eu fiquei super feliz durante a meditação. É normal? Não, mas pode acontecer. Se você ficou feliz, flua pela felicidade. O que essa felicidade tem para te demonstrar? Que é bacana você estar na sua presença, se amar e se cuidar, né? Então flua, independente do que vier. Só não fica brigando, porque não vai dar certo. Quando a gente cria resistências, a gente sai desse estado meditativo, de observação passiva, amorosa, respeitosa, né? Então, se eu pudesse definir a meditação, a minha definição é o resultado puro da não ação, tanto da minha mente, quanto do meu corpo, lembrando que a minha mente não vai parar
então eu conduzo ela para onde eu quero, para que ela faça exatamente o que eu quero. Não, legal. E quando você sente, não tem como você julgar, né? Porque você sentiu isso. Exato, esse é o E é ponto. isso que está acontecendo. Então, tipo, se eu tô sentindo frio, É não aquilo. importa se é janeiro, se é fevereiro, se é 10 da Uhum, noite, né? Não, você está sentindo. Então, quando você sente, você não julga. Então, deixa exato. acontecer. É Porque aí que desde a época entra. dos primórdios, era Uhum, assim, né? Então, quer dizer, o cara dá uma cheirada assim, ó. Opa, a 2 km tem tal coisa aqui. Ele exato, sentia o pelo do braço, ele falou, ó, daqui 2 horas vai chover. Por exato. quê? Né? Que não. Que Você é o não tem que instinto, julgar, né? É isso aí. que é a intuição. Né? Por exemplo, eu digo para as pessoas que estão meditando, geralmente é óbvio, né, que as pessoas buscam o prazer e o bem-estar. Mas a vida não é só prazer e bem-estar. Não dá para Uhum, viver procurando o bem-estar e fugindo da dor o tempo todo. A dor, o desconforto, ele faz parte da realidade. Assim como ele vai fazer parte da prática meditativa, né? Eu não tenho como dividir o Fábio e o Wesley em prazer e dor, em alegria e uhum, tristeza. Nós somos tudo isso. Então, a onda do momento, se eu aprender a fluir por ela, eu sofro muito menos nos momentos de dor. Porque eu entendo que ele faz parte dessa jornada que é complexa e que ao longo da minha vida eu não vou ter resposta para tudo. Se eu não tenho resposta para tudo, eu aproveito o que está acontecendo. Obviamente que existem coisas que são ruins e a gente não precisa experimentar para saber que é ruim. Então, havendo possibilidade, mude, né? Mude de vibração, uhum. mude de opinião, saia do sofrimento por escolha. Mas ficar brigando com o que é, com o que está estabelecido, é uma loucura. E isso se faz presente na meditação também. Né? Quando você aprende a fluir, inclusive, por exemplo, você está meditando, é super comum nos alunos que estão começando, Fábio, eu fechei os olhos, meus olhos começaram a coçar, coçou a ponta do nariz, meu bumbum está coçando, eu tenho que arrumar a minha postura, e eu digo para a pessoa, não brigue, esse é você. É a tua mente criando resistências porque ela não quer ser conduzida para esse novo estado que você Uhum. descobriu. Então, deu vontade de coçar o joelho? Vai lá e coça. Você está curioso para abrir o olho? Abre o olho. Só que tem que chegar um momento em que você não brigue mais com isso e resolva permanecer de olhos fechados. E resolva não coçar a ponta do nariz. E quando você fizer isso, você vai perceber que a ponta do nariz vai parar de coçar, que a postura não vai mais incomodar, porque na verdade não era aquilo que estava te incomodando, era você que estava se incomodando com o que estava acontecendo. E Uhum. quando você para de se incomodar, a coceira diminui, o desconforto da postura desaparece, porque você está experimentando as suas percepções. Então você vai ter bons sabores e vai ter também os dissabores da prática. Né? Tem dia que você Uhum. vai começar e vou falar, vou parar, tô de saco cheio, não dá. Se respeita. Não é o momento. Para, num outro momento você volta e retoma a sua prática meditativa. Não tem problema. Mas buscar sempre essa questão do equilíbrio e da flexibilidade. Eu vou fluir por esse movimento e não brigar com ele jamais. Quando a gente entende isso, por isso que a gente sabe que tudo, ele não é. Quando a gente brinca até lá na medicina, que é assim: não existe a palavra equilíbrio, Uhum. existe a palavra homeostase. Então, o que que é o Homeostase. equilíbrio? Uhum. Equilíbrio é quando você morre, tá 0 a 0, tá assim, ó. Exato. E aí, a gente está aqui, ó, um pouquinho aqui. Então, quer dizer, estou muito racional, então deixa eu abaixar. Agora eu já estou Uhum. entrando numa fase meditativa. Ah, eu estou hiper estressada onde que eu estou, então deixa eu dormir para dar uma acalmada. E isso, os hormônios, eles vão mudando. Não é à toa que Uhum. quando você vai fazer um exame de sangue, o hormônio da tireoide tem que estar num jeito, a glicemia tem que estar no Uhum. outro. Não é Uhum. todo mundo que tem que estar assim, ah, não, se a glicemia está assim, Certinho. a minha insulina também tem que estar assim. E Uhum. não. Por quê? Uhum. Porque se tiver no 0 a 0, você já Acabou, que vai né? ficar aquela. Acabou. Tá no. Porque porque você definiu muito bem, né? A própria vida é a impermanência dos estados, né? O corpo ele está procurando esse estado de equilíbrio que não existe, né? Porque hora você Uhum, está mais excitado, hora você está mais calmo, hora você tem dor, hora você não tem, né? E a gente, na verdade, a gente traz isso para a meditação, né?
que é o aprender a fluir por essas ondas que, em momento algum, se estabilizam, né? Ô, Dan, agora você falou aqui, ele tá falando aqui, Fábio. Passei sem querer na live e agora estou preso aqui. Nossa, que Legal bacana, que bom. que você tá gostando aí, né? Faz toda a diferença aí, né? E a gente tá falando de um assunto muito sério, muito importante e que faz diferença na vida da pessoa, né? Quando a pessoa consegue sentir esse estado de vamos dizer equilíbrio, mas que as pessoas entendam que não é um zero a zero. A gente tem que Uhum, estar sempre oscilando, né? Por isso que é uhum, importante quando você fala da onda, porque é isso, né? Agora você está uhum, mais tranquilo, não, agora eu já estou mais agitado. Isso depende também das suas ações, do que está acontecendo com o seu meio ambiente. Às vezes você não uhum. estava programando para isso, você tem que agir de um jeito, e às vezes Exato, naquele jeito você tem que respeitar, putz, eu programei hoje que ia ser assim. E quem exato. dera se pudesse ser sempre assim, né? Uhum, Tudo programado, tudo certinho ali no exato. papel. Hoje eu mesmo eu planejei várias coisas, eu fiz muitas coisas antes da gente chegar nesse momento da live e teve coisa que eu tive que flexibilizar e deixar para amanhã, porque não dá para a gente fazer tudo, né? E é justamente quando a gente não aceita a impermanência, né, ou não se torna flexível, é aí que a gente fica estressado e aí é só a pontinha do iceberg, né? Isso vai trazer vários outros efeitos que vêm aí sucessivamente, né? Uma das coisas que os japoneses têm uma longevidade maior, porque eles conseguem se adaptar mais. Então, Exato. então a pessoa que consegue se adaptar mais, normalmente é uma pessoa que consegue viver mais. Porque ela E melhor, consegue né? se adaptar, melhor porque consegue se adaptar ao meio ambiente. O que você acha Exato. disso? Eu acho, na verdade, assim, eu estudei medicina chinesa, né? Então a gente fala o tempo todo sobre equilíbrio de yin e de yang, né? Que eles são opostos, mas são complementares. Quando um Uhum, termina, o outro começa, assim como dia e noite. Para existir dia, a noite precisa existir, né? Para a uhum. gente pensar na alegria, a gente tem que pensar no contraponto, que é a tristeza, né? Sim. Então, e os orientais, eles buscam muito isso. Então, se ele tem exercício mental durante o dia, ele também vai ter atividade física. Se ele comer um alimento que é mais frio e que pode nutrir um determinado alimento, um determinado órgão num horário, num outro horário, se ele tem conhecimento, e a maioria deles tem, ele vai comer um alimento de uma outra temperatura, né? Para manter essa questão que você falou da homeostase, né? Isso é fantástico. E tanto que nas meditações existem alguns mudras, que são algumas posturas para as mãos, que durante o dia a gente mantém as palmas das mãos viradas para cima para captar energia solar. E durante a noite a gente mantém as palmas das mãos viradas para baixo para captar energia da terra. Porque é um momento de reclusão, de descanso. E durante o dia é um momento de movimento, de expansão, de energia, de luz, né? Então, Legal. olha aí a gente falando das posturas, né? As pessoas não sabem disso, mas quando elas ouvem aí que eu falo para elas manterem as mãos viradas para cima ou para baixo, tem a ver com isso, né? Ah, que legal. Pessoal, a gente já estendeu aqui essa live de hoje. Esse papo foi tão bom que já passou o tempo, né? É Então eu mesmo. queria. A gente ficou conversando aqui, foi fluido demais, foi muito legal. Agradeço demais todos que participaram aqui. Se você não segue o Fábio, por favor, siga o Fábio lá no Instagram. Siga ele no YouTube. Com certeza vai ser muito legal, vai fazer toda a diferença para você. Depois, se vocês tiverem interesse, manda um direct para o Fábio, manda um direct para a osteopatia. Quem sabe lá na frente a gente consegue falar sobre um assunto específico para poder ajudar vocês, tá? Uhum. Lembrando que as lives que a gente faz é sempre para poder fazer diferença na sua vida, para que você possa entender tudo o que está acontecendo e que você seja uma pessoa melhor, e sendo uma pessoa melhor, com certeza você vai fazer diferença não só na sua vida, das pessoas que estão em volta de você. Então eu queria deixar as palavras finais aí para você, Fábio. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, viu, Wesley?
Falar sobre meditação para mim é um deleite, né? Eu amo falar sobre isso. É uma coisa, como eu te falei, que eu vivo de manhã, de tarde e de noite, né? E faz parte da minha vida. E muito obrigado pelo convite. É muito importante que a gente divida esse tipo de informações, esse tipo de informação, porque muita gente ainda acha que a meditação é uma prática elitizada, que só algumas pessoas podem ter acesso, e não é verdade. Né? Hoje a gente tem a internet, claro, não é todo mundo ainda hoje que tem acesso à internet, mas isso popularizou demais a prática, e vocês podem encontrar materiais fantásticos na internet, falando inclusive sobre a história da meditação, como tudo começou, como ela chega aqui para nós no Ocidente. Te agradecer pelo carinho, pelo convite, pela paciência, para a gente poder marcar uma data e conseguir se encontrar, né? E a minha orientação é que vocês meditem para que a gente tenha um mundo mais amoroso, mais consciente, mais compassivo, né? Que a gente consiga se colocar no lugar do outro, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, que a gente vive grandes períodos de isolamento social e que muitas vezes a voz de uma pessoa, né, como a nossa, que agora de uma meditação guiada minha ou de outras pessoas que fazem um trabalho incrível na internet também, que são meus companheiros aí de área, né, que vocês possam encontrar nas vozes dessas pessoas o acalento que vocês tanto necessitam para permanecer nessa homeostase saudável, né? Então, gratidão profunda pelo convite e que a gente se encontre outras vezes aqui no Instagram, no YouTube ou em qualquer outra plataforma. Quem sabe depois da pandemia, de repente num evento ao vivo com algo muito especial, né? Nossa, vai ser uma honra poder estar participando. Se você também quiser comentar sempre sobre saúde, sobre qualquer coisa, eu estou à disposição, Uhum, tá? Para a gente maravilha. sempre poder ajudar as pessoas aí. Como eu te falei, que as pessoas tenham autonomia e Uhum, possa ter uma vida muito tranquila, uma vida muito mais saudável. Entender uhum, o que está acontecendo com ela, uhum. aceitar que existe isso e que ela tenha força para ela poder mudar. Pessoal, a live ela vai ficar gravada no IGTV, então se depois vocês quiserem divulgar para algum amigo, entender um pouquinho, assistir de novo, tipo, por que disso, por que daquilo, a importância disso, por que que as pessoas cada vez mais conseguirem fazer e praticar a meditação, o que que vai mudar na vida delas. Então a gente está à disposição, qualquer coisa manda o direct para osteopatiasp.com.br, manda para o Fábio, acompanha ele no canal, que com certeza vai fazer toda a diferença para vocês. Fábio, muito, muito Muito obrigado por ceder o obrigado, seu tempo obrigado. aí, tá? Eu que Gratidão por agradeço, Wesley. tudo. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, Boa tchau. Fiquem noite. com Deus. Boa noite.